Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Deixa eu compartilhar hoje uma palavra da parte do Senhor para com você, que podemos estar encontrando na Epístola Universal do apóstolo Tiago, ou seja, Tiago, capítulo 4, versículo 10, que nos diz o seguinte: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor. Em algumas traduções diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Vamos orar? Paizinho, Pai amado, Pai bendito, Senhor, te pedimos perdão de todos os nossos pecados e das nossas transgressões, e que de igual modo só o Senhor, falando conosco, conseguimos nos aquietar e nos acalmar. Espírito Santo de Deus, ser o nosso professor e nos ensina a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados, no capítulo 4, o apóstolo Tiago, ele em sua epígrafe está falando sobre resistir às paixões. E ele fala logo de início, no verso 1, dizendo: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, ou seja, que tudo isso é consequência de nós e não de Deus. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. E sabe, muitas vezes nós temos dentro de nós sentimentos que muitas vezes causarão guerras, quer sejam físicas ou quer seja de modo espiritual. Então, sobre tudo isso, e eu não quero me ater tão somente a este, mas tão somente a este texto onde a qual nós fizemos a leitura, que é no capítulo 4, e no versículo, glória a Deus, o 10, que diz o seguinte: humilhai-vos perante o Senhor, ou na presença do Senhor. Sabe, a gente muitas vezes tem um contexto errado sobre esta escrita. Por quê? Porque a gente acha que é alguém humilhar a gente, mas na verdade é nós próprios nos humilharmos em posição de entender que Ele é o Senhor e que nós somos os seus servos. Nós somos aqueles que, pela obra dEle, vamos se submeter a muita coisa. E talvez muitos achem que o fato de ter um cargo elevado, muitos achem o fato de muitas vezes ter o privilégio de ser um líder, ele tem que todos estarem submissos a ele. E eu não estou aqui desfazendo de submissão de autoridade eclesiástica, não. Mas eu estou dizendo que, embora nós sermos ou tendo algum cargo eclesiástico, nós continuaremos sendo servo. Até a tradução do nome diaconato ou diácono significa servir ao Senhor. Então, muito embora nós sendo líderes, por exemplo, o fato de eu ser um pastor não quer dizer que eu posso ficar numa porta. O fato de eu ter a honra de ser um líder eclesiástico não quer dizer que eu não posso servir uma água. Porque quem não nasceu para servir, nunca servirá para ser servido. A verdade é essa. Então, quanto a humilhar-se,
perante o Senhor está dizendo no sentido de que o cargo não mudará o meu pensar quanto a entender que eu preciso de Deus, que eu preciso do Senhor. E Tiago fala de um modo bem simplificado a saber que muitos precisam viver esse contexto, que muitos precisam acordar para a realidade, porque quando eu entendo que eu preciso do Senhor, lembra de Jairo, um dos chefes da sinagoga, um homem que tinha prestígio, mas que acima de tudo adorou ao Senhor, ou seja, em posição de submissão, em posição de entender de que o cargo dele não valia de nada. Lembra de Naamã, acometido de uma lepra, e quando ele vai até a casa do profeta Eliseu diz para ele: olha, diga a ele que nem entre, não precisa dos presentes ou do que ele tem me dado, mas tão somente que ele mergulhe, que ele se humilhe, que ele tire o eu. E é isso que muitos hoje em dia precisam viver, tirar o eu e deixar Deus fazer. Não é eu, nunca foi eu, é Deus. O apóstolo Paulo, ele cita claramente a dizer: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então está na hora de nós entendermos de que quanto mais a gente se humilha na presença dele, entendendo de que ele é quem faz e nós somos apenas porta-vozes, a gente começa a andar nos trilhos. O grande erro dos cristãos hoje em dia é que querem somente ser servido, mas não querem servir. Lembra de Jesus no lava-pés? Ele tinha tudo para os discípulos lavar os pés dele, mas ele disse: não, primeiro tenho que ensinar o que é servir, para depois eles entenderem o que de fato é. E o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que esvaziando de si mesmo. Então precisamos nos esvaziar de nós mesmos, tirar o eu. Se eu não pregar, nada acontece. Quem é você? Quem sou eu? Pastor, se eu pregar tanto, mas é Deus, a ferramenta é emprestada. Eu não tenho nada. Eu, sou apenas um simples pecador, que aqui estou com a responsabilidade de guiar um povo que o Senhor confiou a mim. E isso faz com que Deus apareça. Olha só que coisa interessante. Versículo 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabes vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E o 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é resistir? Não é você enfrentar, é você correr. É você se submeter à palavra do Senhor, é viver agradando a Deus. E o que eu acho aqui ainda interessante ao complemento desta mensagem é que no capítulo 8, versículo 4 diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. O que é duplo ânimo? É uma pessoa que cocheia em dois pensamentos. É uma pessoa que uma hora está bem, outra hora não está, uma hora quer servir a Deus, outra hora não quer. É uma pessoa inconstante. Entendeu agora? Mas quando olho para este texto que diz: humilhai-vos perante o Senhor, Ele vos exaltará, eu entendo que quanto mais eu em situação de humilhar-se, de submeter à grandeza de Deus, e entender o quanto pequeno eu sou e o quanto ainda eu não sou nada, em termos de querer ser melhor do que o outro. Nunca queira ser melhor do que o outro.
mas queira apenas ser servo do Senhor. Queira apenas fazer a vontade de Deus. É bem verdade de que por conta disso serás muito perseguido, mas Deus te escolheu para uma grande obra. Amém? Só até aqui que o Senhor falar aos nossos corações, e creio eu que o Santo Espírito, Ele falou ao teu coração. Amém? Hoje eu quero estar mandando um abraço muito especial para uma amiga, uma serva de Deus, uma pessoa onde a qual eu tenho um tremendo carinho e admiração, a pastora Ozeilda, lá de São Bento, onde a qual tivemos a honra de chegar lá, São Bento na Paraíba, um lugar abençoado, e eu louvo a Deus pela amizade dela, pela amizade do seu esposo, de todo o ministério lá, e que Deus possa abençoar, pois hoje é o aniversário dela, hoje ela está completando mais uma primavera, e eu deixo para sua meditação a pastora Ozeilda, Ruth capítulo 3, versículo 18, que diz o seguinte: sossega minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará, enquanto não concluir ainda hoje aquele negócio. Amém? Que Deus abençoe a senhora, a sua família e todo o seu ministério. E estamos com saudade dos irmãos aí em São Bento. Amém? Que Deus abençoe a você que hoje também está completando mais uma primavera, em nome de Jesus. Amém? E se porventura você quer semear nesta obra, Ministério Bíblia na Mão, para custear muitas vezes a internet, para ajudar na casa do Senhor, no Ministério Igreja Missionária Canaã Celestial, fique à vontade. Independente do valor, somos gratos a Deus, em nome de Jesus. Também quero estar mandando um abraço para o meu amigo Luiz, lá de Santa Catarina, para sua esposa, a irmã Daniele. Amém? Que Deus possa abençoar esta família abençoada em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar todo o seu ministério para a honra e glória do Senhor. Amém, amém e amém. Ó glória!